Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Liderar para Avançar. Eu sou Janice Passini e hoje quero te conduzir para um dos episódios mais profundos que já fizemos aqui. Respira fundo comigo. Existe uma riqueza que não nasce nas contas bancárias. Ela nasce nas contas internas. Ela nasce no que você acredita, no que você valoriza, no que você enxerga como o mundo ao seu redor parece fechado. Hoje, no quarto episódio da série Riqueza com Propósito, nós vamos atravessar uma porta. A porta da mentalidade que multiplica. Eu quero que você escute esse episódio com presteza, com inteireza, com sinceridade. Porque talvez, e eu digo isso sem exagero, talvez esse episódio seja o que vai reorganizar tudo dentro de você. Talvez você tenha vivido muitos anos tentando prosperar, tentando se organizar, tentando multiplicar seus resultados, tentando romper ciclos familiares. Mas sempre parecia difícil demais, longe demais, pesado demais. Hoje nós vamos entender por quê. E o mais importante, vamos entender como mudar isto. Esse é o episódio em que você vai perceber que a prosperidade não começa no bolso. A prosperidade começa na mente. A raiz da prosperidade, o que você pensa antes define o que você vive depois. Eu quero começar com uma verdade simples, mas que poucos têm coragem de olhar. A vida que você vive hoje é consequência da vida que você viveu por dentro. Não é o salário, não é a cidade, não é o governo, não são as circunstâncias. É a sua visão interna. Sabe, quando éramos crianças, nossa mente era como terra fértil. Qualquer frase que caísse ali, crescia. E talvez você também tenha ouvido coisas como: dinheiro é difícil, a vida é dura, quem enriquece se perde, pobre nasce pobre, rico não vai para o céu, quem tenta demais se frustra, sonhar grande é perda de tempo. Essas frases não são apenas frases, são sementes. E sementes, quando ignoradas, se tornam raízes. E raízes crescem silenciosamente. A questão é, essas raízes ainda estão aí dentro de você? Nós crescemos, viramos adultos, assumimos responsabilidades, mas continuamos carregando crenças que foram colocadas em nós quando ainda éramos vulneráveis. E o mais perigoso, essas crenças viram limites invisíveis. Você trabalha, se esforça, luta, mas nunca ultrapassa um certo ponto. Como se houvesse um teto psicológico. E existe. Ele se chama crença limitante. Hoje nós vamos romper esse teto. Porque, e eu quero que você guarde isso, as crenças que te trouxeram até aqui não são obrigadas a te manter aqui. Você pode atualizar sua mente, você pode reprogramar sua visão, você pode redefinir o que acredita sobre prosperidade. A árvore adulta não tem culpa da semente que jogaram nela, mas é responsabilidade dela decidir quais frutos quer gerar agora. A diferença entre mente que trava e a mente que avança. Pode reparar, existem pessoas que parecem sempre presas. Elas trabalham, mas não saem do lugar. Elas sonham, mas não executam. Elas começam, mas não terminam. E existem outras que, mesmo sem ter muito, conseguem fazer o pouco render, conseguem fazer o simples prosperar, conseguem transformar oportunidades comuns em resultados extraordinários. E qual é a diferença? A mentalidade. Quero te mostrar isso de um jeito claro. A mente que te trava pensa assim: e se eu perder? E se der errado? E se eu não for capaz? E se eu me frustrar? E se falarem de mim? E se eu tentar e não conseguir? É a mente que vive no modo sobrevivência, sempre esperando o pior, sempre desconfiada, sempre tentando evitar a dor, mesmo que isso custe o seu crescimento. É uma mente que olha para trás e vê limites. Já a outra, a mente que avança, pensa assim:
O que isso pode me ensinar? Como posso transformar essa situação? Como posso agregar valor? Como posso crescer com isso? O que Deus está me mostrando aqui? Como eu posso evoluir a partir daqui? A mente que avança não tem menos medo. Ela apenas não é guiada pelo medo. Ela sabe que tudo ensina, tudo fortalece, tudo constrói. A mente que trava foge da responsabilidade. A mente que avança entende que responsabilidade é o preço da liberdade. E talvez hoje você perceba, não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, não é falta de talento. É falta de uma mente treinada para multiplicar. E isso pode mudar hoje. Vou te falar uma história. O carpinteiro que limitou sua própria casa. Quero te contar uma história curta, mas que simboliza exatamente o tema desse episódio. Um carpinteiro já velho decidiu se aposentar. Seu patrão, triste com a decisão, pediu que ele construísse apenas uma única casa, a última casa. Cansado, desmotivado, o carpinteiro fez tudo de qualquer jeito. Pegou os materiais mais baratos, cortou etapas, apressou cada parte da obra. Quando terminou, chamou o patrão. Está pronta. O patrão entregou as chaves na mão dele e disse: esta casa é sua. É o meu presente por todos esses anos. O carpinteiro quase caiu de joelhos. Ele tinha construído sua própria casa com a mentalidade errada. E a vida é exatamente assim. Sempre que você age com medo, com preguiça, com falta de zelo, você não está sabotando o mundo. Você está sabotando a própria casa que você vai morar no futuro. A mente pobre constrói a vida às pressas. A mente rica constrói com intenção. O dinheiro só multiplica quem sabe por que está buscando. Quero te fazer uma pergunta profunda. Por que você quer prosperar? Porque se o propósito não é claro, o caminho vira cansaço. A prosperidade vira peso, o dinheiro vira ansiedade. O propósito é um filtro. Ele te protege do exagero, ele te protege das escolhas impulsivas, ele te protege da comparação, ele te protege da pressa. Sem propósito, a gente se perde. Com propósito, a gente se encontra. Prosperidade não é sobre ter, é sobre ser. Então, eu quero que você reflita. Você quer prosperar para comprovar algo? Para impressionar alguém? Para ser visto? Ou você quer prosperar para construir, para servir, para viver plenamente, para expressar o que Deus colocou em você? O dinheiro só multiplica quando encontra significado. A mentalidade da multiplicação começa no pequeno. Existe uma verdade que muitos ignoram, mas você precisa guardar. Deus só multiplica o que você administra bem. Quer multiplicar no grande? Cuide do pequeno, porque o pequeno revela quem você é de verdade. Pequenos hábitos, pequenos gestos, pequenas decisões, pequenos compromissos, pequenas organizações, pequenos ajustes internos. A prosperidade nasce no simples, na disciplina, no cuidado com as coisas que ninguém vê. Tem gente que quer um emprego de 20 mil, mas não administra bem o que ganha hoje. Tem gente que pede oportunidades maiores, mas não honra as que já tem. Tem gente que quer multiplicação, mas não suporta a rotina. Tem gente que quer uma empresa grande, mas negligencia os pequenos projetos. A mente que multiplica entende que o segredo não está apenas no resultado, está no processo, no ritmo, no cuidado. Prosperidade não é mágica, é consequência. Eu vou te contar uma outra história. As duas sementes. Duas sementes estavam lado a lado na terra. A primeira disse: quero crescer, quero romper a casca, quero sentir a luz do sol, a chuva, o vento, quero florescer. E começou a romper, mesmo com dor. Já a segunda disse: e se fizer frio demais? E se a chuva for forte? E se os animais pisarem em mim?
E se eu nunca florescer? E permaneceu ali, escondida, enterrada. Semanas depois, a primeira cresceu e virou árvore. A segunda foi comida por um passarinho. Quem tem medo de crescer, vira alimento do tempo. O mundo não para porque você tem medo. A vida não espera porque você hesita. Ou você rompe, ou você apodrece. A mentalidade espiritual da multiplicação. Prosperidade não é só técnica, é também espiritual. Você já reparou que Jesus nunca multiplicou nada que estivesse desorganizado? Nunca multiplicou algo sem propósito? Nunca multiplicou algo sem entrega? A multiplicação vinha depois da ordem. Organizem as pessoas, preparem o espaço, tragam o que vocês têm. A mentalidade espiritual entende que Deus não multiplica desperdício, Deus não multiplica descaso, Deus não multiplica preguiça, Deus não multiplica confusão, Deus não multiplica propósito. A mente espiritual entende que prosperidade não é sobre ego, é sobre expansão daquilo que Deus colocou em você. E o perigo de pensar pequeno. Pensar pequeno não é humildade. Pensar pequeno é ingratidão com o seu potencial. Quando você pensa pequeno, você desperdiça seus talentos, você desperdiça seu tempo, você desperdiça oportunidades. E não existe multiplicação no terreno do medo. Eu quero te lembrar de algo. Se Deus quisesse que você fosse pequeno, Ele teria te criado pequeno por dentro. Mas Ele te deu ideias, te deu sensibilidade, te deu criatividade, te deu propósito. A sua mente foi criada para você expandir. E o ciclo da abundância. Existe um ciclo natural na mente que multiplica. Clareza, saber o que você quer, saber por que você quer, saber para quem você quer. Segundo, planejamento, romper a impulsividade, criar ritmo, criar direção. Terceiro, disciplina, executar mesmo sem motivação, honrar o processo. Quarto, gratidão, apreciar o que tem, apreciar o que conquistou, alinhar o coração. E quinto, generosidade, abrir espaço para o novo, circular aquilo que recebeu. A mente que multiplica não retém, ela circula, ela flui, ela entende que tudo que congela apodrece. A mentalidade da autorresponsabilidade. Nada multiplica na vida de quem culpa tudo. Quem culpa o governo, a infância, a família, o salário, o ex, o tempo, a cidade. Não prospera, porque prosperidade exige autoridade. E autoridade exige responsabilidade. Autorresponsabilidade é dizer, não importa o que aconteceu comigo, o que importa é o que eu vou fazer agora com o que aconteceu comigo. A mente que multiplica assume o próprio caminho. E como se treina uma mentalidade de riqueza? Você treina sua mente assim. Primeiro, exposição correta. Pare de consumir conteúdo que te faz pensar pequeno. Se cerque de referências maiores. Segundo, linguagem interna. Pare de falar mal de si mesmo. Pare de repetir frases destrutivas. Terceiro, hábitos de riqueza. Planeje, organize, decida, execute. Quarto, ambiente. Ambientes pobres criam resultados pobres. Ambientes ricos criam resultados ricos. Quinto, propósito. Propósito é o combustível. Sem ele, tudo passa. A prosperidade é um ato de coragem. Prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre identidade, é sobre expansão, é sobre coragem. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para multiplicar. E tudo começa dentro da sua mente. Se esse episódio falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal Liderar para Avançar e compartilhe com alguém que precisa despertar para um novo nível de consciência. Obrigado por estar comigo, obrigado por confiar nessa jornada, obrigado por escolher crescer.
E lembre-se, liderar é avançar. Até o próximo vídeo.